Então, hoje nós vamos ver as fórmulas de Gauss e de Weingarten. Que são as fórmulas básicas da geometria das subvariedades. As formas que descrevem basicamente a conexão entre a geometria intrínseca e a geometria extrínseca. Então, se você pega duas variedades diferenciáveis, m de dimensão n e m til de dimensão m, variedades diferenciáveis, que a gente sempre vai assumir conexas. E a gente diz que uma aplicação diferenciável f de mn em m til m, uma aplicação diferenciável, a gente diz que ela é uma imersão se a diferencial for injetiva em todo ponto. Se a diferencial de f em todo ponto x, que é a aplicação linear que vai do tangente a m em x no tangente a m til em f de x, se isso aqui for injetiva para todo ponto x. E nesse caso, a gente chama a diferença das dimensões, ou seja, P igual a M menos N, a gente chama de codimensão de F. E também a gente se refere a F, ou a sua imagem, como uma subvariedade imersa, ou simplesmente uma subvariedade da variedade ambiente. Então, tanto F quanto a imagem, a gente também é usual se referir como uma subvariedade imersa. Ou simplesmente uma subvariedade de m til. Agora, se a gente pega uma imersão entre variedades riemannianas, ou seja, variedades que possuem métricas riemannianas, se agora f for uma imersão entre variedades riemannianas, com métricas uma métrica em M e a outra em M til. A gente, quando tem algum período de confusão, a gente coloca esses subíndices, mas geralmente não há esse perigo de confusão, porque a gente vai estar focado nas chamadas imersões isométricas. O que é uma imersão isométrica? Então, se você pega uma imersão entre variedades riemannianas, ela é chamada uma imersão isométrica se justamente preserva a métrica. Ou seja, é uma imersão isométrica se acontece o seguinte: se o produto interno de x e y no domínio para quaisquer dois vetores tangentes é igual ao produto interno das suas imagens pela diferencial.
quando isso acontece. Isso para todo ponto e para todos os vetores tangentes a esse ponto. Certo? Então, por isso é que a gente geralmente, como a gente vai estar interessado nestas dimensões isométricas, a gente omite o subíndice aqui da métrica, já que as dimensões isométricas preservam a métrica. Então não há perigo de confusão. Agora, observe o seguinte. Vamos chamar essa equação aqui de 1. E observe o seguinte. Suponha que você agora tem uma imersão, mas que só o ambiente é uma variedade riemanniana. E que o domínio, a princípio, seja simplesmente uma variedade diferenciada. Então, suponha a seguinte situação. Uma imersão f de m n em m til m. E que o ambiente seja uma variedade riemanniana, ou seja, pega uma métrica riemanniana no ambiente. Então eu posso utilizar esta equação aqui para definir uma métrica riemanniana no meu domínio, na minha variedade M. E com respeito a essa métrica, f se torna uma imersão isométrica. Certo? Então eu posso utilizar 1 para definir uma métrica riemanniana no domínio. E com esta métrica, a minha f ela se torna uma imersão isométrica. E essa métrica é chamada métrica induzida por f. É a chamada métrica induzida por f. E aí é claro que com essa métrica f se torna uma imersão isométrica. De modo que basta eu ter uma métrica no ambiente. Esse contradomínio aqui precisa ser uma variedade riemanniana, e aí eu sempre posso, dado uma imersão, eu sempre posso induzir uma métrica no meu domínio por meio dessa fórmula aqui, e a f vira uma imersão isométrica. Então é por essa razão, pelo nosso interesse em imersões isométricas, que preservam métrica, que a gente omite esse subíndice aqui. Então a gente, ao invés de escrever a métrica com subíndice, a gente escreve simplesmente sem, já que as imersões isométricas preservam a métrica. Agora é interessante obter as equações que descrevem uma imersão isométrica em coordenadas locais. E as equações são as seguintes. Uma aplicação f, uma aplicação diferenciável, ela é uma imersão isométrica se e somente se em coordenadas locais, então para quaisquer coordenadas locais no domínio e no ambiente,
coordenadas locais φ na minha subvariedade e psi no ambiente. Então essas coordenadas φ em M e psi em M2, de modo que F de U esteja contido em V, para mim poder compor e obter a expressão em coordenadas locais da F, né? Então, a expressão local da F em coordenadas, nessas coordenadas, que vai ter aqui M componentes, dependendo das N variáveis de U. Isso aqui é simplesmente a expressão local da F em coordenadas, que é uma aplicação então que vai da minha imagem dessa carta aqui, φ de U, na imagem da outra carta, já que a gente está pedindo essa inclusão aqui, né? C e somente C, essa expressão em coordenadas é uma solução do seguinte sistema não linear de equações diferenciais parciais. São ao todo um meio de n vezes n mais uma equações diferenciais parciais, dado que o sistema ele é simétrico em dois índices. O somatório para I, L, variando de 1 até M, da derivada parcial de f barra I com respeito a xj, em x barra, um ponto qualquer x barra, derivada parcial de f barra L com respeito a xk, nesse mesmo ponto, vezes os coeficientes da métrica do ambiente, g, tio e L, no ponto correspondente, f barra de x barra, for igual a os coeficientes da métrica da subvariedade, g, j, k e x barra. Isso para todos índices j e k, variando de 1 até n. E como esse sistema é simétrico em j e k, acaba sendo um meio de n vezes n mais 1 EDPs não lineares, né? Isso para todo x barra na imagem da carta da subvariedade. E, claro, esses coeficientes aqui, o g tio, o gjk e o g tio e L são os coeficientes das métricas. Das métricas de M e de M tio com respeito às coordenadas. Tá certo? Então, é simplesmente esse o sistema que descreve em coordenadas locais uma imersão isométrica.
Então agora, feito isso, vamos começar a fazer algumas definições importantes para imersões isométricas. Então eu começo com uma imersão isométrica F de M em M2. Uma imersão isométrica. E eu denoto eu chamo o pullback do espaço tangente do ambiente por F. Vou denotar assim, isso aqui então é o fibrado induzido sobre M, cuja fibra é o espaço tangente ao ambiente. Esse aqui é o fibrado induzido sobre a M, cuja fibra em um ponto X da M é o espaço tangente ao ambiente no ponto correspondente a f de x. Tá certo? Então é a coleção de todos os espaços tangentes ao ambiente ao longo de f. E como a diferencial, a imagem da diferencial é um subespaço desse espaço tangente do ambiente, eu posso tomar o complemento ortogonal. E esse é chamado espaço normal. Então, o complemento ortogonal da imagem da diferencial no tangente do ambiente é o que se chama de espaço normal é o chamado espaço normal de f em x. E a notação para esse espaço normal é n subíndice f m de x. Então aqui sim é importante colocar a f, né? Claro que no tangente não, porque o tangente, a subvariedade ela tem vida própria intrínseca, ela é uma variedade riemanniana, né? Então o tangente não depende da f, mas o normal sim. É simplesmente o complemento ortogonal da imagem do espaço tangente da subvariedade pela diferencial no espaço tangente do ambiente, certo? E aí eu posso coletar, fazer a coleção de todos esses espaços normais aqui ao longo de f, e isso me dá um subfibrado desse f estrela de TM2. E de fato é um subfibrado diferenciável, isso segue do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, que é um processo diferenciável. Então, graças a isso, eu consigo garantir que esse subfibrado aqui, tomando a coleção de todos os espaços normais, é de fato um subfibrado suave do F estrela de TM2, que é chamado fibrado normal. Então, o fibrado normal que é o NFM, fibrado normal de F, nada mais é então que o subfibrado vetorial é o subfibrado vetorial desse pullback do espaço ambiente, né, do F estrela TM2, cuja fibra em um ponto X da superioridade é o espaço normal. Simplesmente a coleção de todos os espaços normais que, graças à diferenciabilidade do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, é um subfibrado
suave do F estrela TM2. Okay? Então agora mais algumas notações. A gente denota por o conjunto de todos os campos de vetores locais suaves em uma variedade diferenciada. A gente denota da seguinte forma. Suave para a gente significa, claro, ser infinito. Então esse conjunto a gente denota com esse x cortado aqui de m. Isso para o fibrado tangente. Mas para um fibrado vetorial qualquer, o conjunto das seções locais suaves é denotado com gama de E. Então, o conjunto de seções locais suaves de um fibrado vetorial geral, que não seja o tangente, um fibrado vetorial E, a gente denota com gama de E. Então isso aqui vai denotar para a gente o conjunto de todas as seções locais suaves de um fibrado vetorial. Certo? Agora, o interessante é que eu posso tomar o pullback da conexão de Levi-Civita do ambiente por F, e isso me dá uma conexão sobre esse pullback aqui do fibrado tangente do ambiente. Então, se agora eu pego a conexão de Levi-Civita Nabla-Till do ambiente, ela induz uma única conexão naturalmente uma única conexão Nabla chapéu em F estrela TM2, que satisfaz a regra da cadeia na notação de conexões, ou seja, tal que a Nabla chapéu derivando com respeito a um vetor tangente x da subvariedade de um campo proveniente do ambiente, composto com F. Isso aqui é Nabla-Till na direção de F estrela x do campo Z. Isso para qualquer ponto x de Mn e para qualquer vetor tangente a M em x e Z um campo do ambiente. Certo? Então existe uma única conexão que é induzida pela conexão de Levi-Civita, simplesmente o pullback da conexão de Levi-Civita por F. Né? Me dá uma conexão aqui nesse pullback do espaço tangente ao ambiente, que satisfaz naturalmente essa condição aqui, que é nada mais do que a regra da cadeia de derivação de funções compostas na notação de conexões. Né?
E aí a gente pode sempre identificar essas duas conexões na prática, né? Então a gente não vai fazer nenhuma distinção entre elas, a gente vai simplesmente denotar da mesma forma. Então, ao invés de nabla chapéu, a gente vai também usar nabla til para essa conexão induzida no pullback do espaço ambiente por F. Certo? Agora, se eu pego dois campos tangentes, eu posso derivar um em relação ao outro e decompor a derivada do y em relação a x na sua parte tangente mais a parte normal. Estou simplesmente decompondo com respeito à decomposição ortogonal do F estrela TM til no tangente mais o normal. E é fácil verificar que essa parte tangente aqui, ela me dá a conexão de Levi-Civita da subvariedade. É fácil verificar que essa parte tangente aqui ela me define uma conexão livre de torção compatível no fibrado tangente à subvariedade. Conexão livre de torção, ou seja, simétrica, né? E também compatível com a métrica. Na subvariedade, que, portanto, pelo teorema fundamental da geometria riemanniana, tem que coincidir com a conexão de Levi-Civita da subvariedade. Certo? De modo que essa parte tangente aqui, ela não me dá nada novo, ela me dá simplesmente a conexão de Levi-Civita da subvariedade. Enquanto que a parte normal é o que a gente chama de segunda forma fundamental, ou tensor de forma da F. Então agora a parte normal, denotada como alfa superíndice F, sendo que na prática a gente geralmente omite esse F porque está claro pelo contexto, na maioria das vezes, qual segunda forma fundamental a gente está falando. Isso é uma aplicação que pega dois campos tangentes e me dá um campo normal. Definido então por simplesmente a parte normal dessa decomposição aqui. Essa é o que se chama então a segunda forma fundamental. Ou também tensor de forma de F. E é claro que a gente escreve geralmente sem o superíndice, simplesmente como alfa. A gente escreve simplesmente como alfa, para denotar a segunda forma fundamental, porque geralmente está claro de qual F a gente está falando.
E a segunda forma fundamental é o principal objeto extrínseco de uma subvariedade. E o interessante é que ele é um tensor, de fato. Esse nome tensor de forma não é por acaso. É fácil verificar que ele é tensorial em xy, ou seja, o valor desse alfa no par xy em um determinado ponto só depende dos valores de x e de y no ponto. E além disso, é simétrico, porque a conexão de Levi-Civita do ambiente é simétrica. Então, como a conexão de Levi-Civita do ambiente é simétrica, a gente tem essa simetria da alfa. Mas antes de detalhar melhor isso, a gente agora então pode escrever a nossa primeira fórmula básica da teoria das subvariedades, que é a fórmula de Gauss, que é simplesmente essa decomposição aqui, observando-se que a parte tangente é a conexão de Levi-Civita, da subvariedade, né? Enquanto que a parte normal é definida como a segunda forma fundamental. Então isso nos dá a primeira fórmula básica da teoria de subvariedades, que é a fórmula de Gauss. Então a fórmula de Gauss nada mais é do que a decomposição da derivada de um vetor tangente em relação ao outro, na sua parte tangente, que é a conexão de Levi-Civita da subvariedade, mais a sua parte normal, que foi definido como a segunda forma fundamental. Essa então é a primeira fórmula básica da teoria de subvariedades. E aí, como eu disse, né, descrevendo melhor esse objeto aqui que a gente acaba de definir, essa segunda forma fundamental, devido ao fato de que a conexão de Levi-Civita do ambiente é simétrica, nós temos que essa diferença aqui da derivada no ambiente de um vetor y em relação a x menos a derivada de x em relação a y, isso aqui é simplesmente o colchete de x e y. Esse é o colchete de Lie. Colchete de Lie entre x e y. E justamente devido a isso, a gente obtém que alfa é simétrica. Que alfa é simplesmente a diferença entre essas duas conexões aqui. Então, quando você faz isso e subtrai trocando x por y, você vai cancelar, porque essa aqui também é a conexão de Levi-Civita. Então, essa também satisfaz essa mesma propriedade aqui. Né? As coisas se cancelam e fica zero, ou seja, que alfa é simétrica. E como eu disse, além disso, é fácil verificar que alfa é sem infinito de M bilinear, ou seja, um tensor. Sem infinito de M bilinear. Ou seja, que o valor de alfa de xy em um certo ponto x depende apenas dos valores dos campos de vetores x e y no ponto x, ou seja, depende apenas dos vetores tangentes x e y em x. Ou seja, que nós podemos olhar alfa como uma seção das formas bilineares do tangente à subvariedade no normal. Esse aqui é o conjunto, então, de todas as seções. É o conjunto de todas. É o fibrado. Essa notação aqui, esse aqui é o fibrado das formas bilineares no tangente, do tangente no normal. Então a segunda forma fundamental nada mais é do que uma seção simétrica dessas formas bilineares de Tm em NFM. Certo? Agora, associado à segunda forma fundamental, existe o seu operador
autoadjunto, que é chamado operador de forma. Então, o operador de forma nada mais é do que o operador autoadjunto em cada direção normal associado a essa segunda forma fundamental. É o chamado operador de forma. Denotado por A subíndice xi, é o operador de forma de f em um certo ponto x da subvariedade, com respeito a uma direção normal. Com respeito a um vetor normal, que é simplesmente o operador autoadjunto correspondente à projeção da segunda forma fundamental nessa direção. Certo? Então, para cada direção normal, xi, eu posso tomar esse produto interno aqui, eu tenho uma forma bilinear simétrica no tangente a m, agora tomando valores reais. Né? E essa forma provém de um operador autoadjunto, axi, que é chamado o operador de forma de f, com respeito à direção normal xi. Agora, observe o seguinte, se eu pego dois vetores tangentes e um normal, eu posso fazer o seguinte. Se eu pego agora x e y, campos tangentes e xi, um campo normal, eu posso tomar a derivada de xi com respeito a x e fazer o produto interno com y. E como o xi e o y são ortogonais, eu posso passar para o outro lado, derivando o x aqui. Então isso aqui com sinal de menos. Isso aqui é menos produto interno de xi com a derivada do y em relação a x no ambiente. Mas isso aqui nada mais é do que a segunda forma fundamental, porque lembrem da nossa fórmula de Gauss. Tem uma parte que é tangente e que, portanto, morre quando eu tomo o produto interno com o vetor normal. Logo, a parte que sobrevive é justamente a segunda forma fundamental. Então isso aqui vai ser menos produto interno de xi com a segunda forma fundamental de x e y, que foi definido como sendo o nosso operador de forma. Então isso aqui é menos axi x y. De tal modo que a componente tangente da derivada no ambiente de um campo normal em relação a um campo tangente, a parte tangente, componente tangente disso, é simplesmente menos o operador de forma. A parte tangente dessa derivada aqui no ambiente de um normal em relação a um tangente é menos o operador de forma na direção xi avaliado em x. Certo? Por outro lado, a parte normal é fácil ver que define uma conexão compatível no fibrado normal, que é chamada conexão normal. Então é fácil ver que a parte normal, cuja notação é essa daqui, é um nabla perp. Isso aqui então é definido como sendo a parte normal dessa derivada aqui. Isso define uma conexão compatível no fibrado normal. Que é chamada então a conexão normal de F. De modo que com isso nós temos a nossa segunda fórmula básica da teoria de subvariedades,
que é a chamada fórmula de Weingarten. Então, com isso, nós chegamos a escrever aqui ao lado a fórmula de Weingarten. Que é simplesmente, então, essa decomposição. Né? Da mesma forma como a gente, na fórmula de Gauss, deriva um campo tangente em relação a um tangente, e decompõe na sua parte tangente, na sua parte normal, a gente faz agora a mesma coisa, só que derivando um campo normal. Então, a gente tem que a derivada no ambiente de um campo normal xi em relação ao campo tangente x é igual a sua componente tangente, que é simplesmente menos o operador de forma, menos f estrela a xi x, mais a conexão normal. Nabla perp x xi. Certo? Então, quando a gente faz essas derivadas, a parte tangente sempre nos dá uma coisa conhecida. Né? Aqui, a gente obtinha a conexão de Leavitt-Witte, que é um objeto intrínseco da subvariedade, M. E a parte normal a gente define, e é um objeto que tem propriedades interessantes. Por exemplo, esse daqui é um tensor simétrico. Enquanto que quando a gente faz para o normal, a parte tangente a gente recupera a segunda forma fundamental, ou mais precisamente o operador de forma. Enquanto que a parte normal a gente define isso como sendo a conexão normal. A gente vê que é uma conexão compatível no fibrado normal. Certo? Então, essas são as duas fórmulas básicas da geometria das subvariedades, que relacionam os objetos intrínsecos e extrínsecos, as geometrias intrínseca e extrínseca dessa subvariedade. Agora, feito isso, a gente vai fazer umas últimas definições importantes, que existe um vetor normal, que de certa forma é o vetor normal mais importante de uma imersão isométrica, que é chamado vetor curvatura média, que é simplesmente o traço da segunda forma fundamental. Então, o vetor curvatura média de f em um ponto x da subvariedade é definido como sendo h de x é simplesmente a média do alfa de xj para uma base ortonormal, uma base tangente ortonormal. Então, nessa equação aqui, x1 até xn é uma base ortonormal. Do tangente à subvariedade. Tá certo? É simplesmente 1 sobre n do traço, de certa forma, da segunda forma fundamental. E, de fato, é fácil ver que isso não depende da base ortonormal. Para ver isso, basta tomar o produto interno do H com qualquer direção normal xi. Que aí, desse lado direito aqui, vai vir o traço do operador de forma. Então, quando eu tomo o produto interno dessa equação aqui com um vetor normal xi, eu obtenho, passando aqui o n já para o outro lado, eu obtenho que n vezes o produto interno de H com qualquer direção normal, desse outro lado aqui vai ser simplesmente o traço do operador de forma. E aí, isso para qualquer vetor normal. De tal maneira que, vou chamar isso aqui de essa equação aqui de 2. Então, esse lado direito aqui da equação 2 não depende da base ortonormal.
não depende da escolha dessa base ortonormal aqui, está bem definido. E esse é chamado então o vetor curvatura média da F. Aí a gente diz que F é mínima em um determinado ponto x, se esse vetor curvatura média é nulo. Então F é chamada mínima em um certo ponto x, se o seu vetor curvatura média em x é igual a zero. E a gente diz que F é uma imersão mínima se H for identicamente zero. Então F é chamada uma imersão mínima se o H for identicamente zero. Uma generalização natural do conceito de superfícies mínimas para dimensão com dimensão maiores. Então, finalmente aqui, eu gostaria de discutir as fórmulas de Gauss e Weingarten no caso particular de hipersuperfícies, que elas se simplificam bastante. Se agora você tem uma hipersuperfície agora, ou seja, com dimensão 1, isso aqui é o que se chama de uma hipersuperfície. Eu posso escolher o meu campo normal de modo único, localmente, a menos de sinal. Localmente, eu sempre tenho apenas duas escolhas, já que eu estou em codimensão 1, para esse campo de vetores normal unitário. De maneira suave, eu tenho apenas duas escolhas localmente. Então, fixada uma delas, eu posso escrever simplesmente A e omitir a direção psi para o operador de forma. Certo? Porque esse operador de forma aqui, ele é linear no psi. Então, se eu multiplico psi, faço o A t psi, o t sai para fora. Então, o que interessa realmente é apenas um operador de forma e na direção de um campo normal unitário. E aí, escolhendo um, eu posso simplesmente omitir esse psi e denotar o operador de forma como simplesmente A. E quando eu faço isso, como é que ficam as equações, as fórmulas básicas? A fórmula de Gauss fica assim. A fórmula de Gauss fica que a derivada no ambiente de y com respeito a x é igual à derivada na subvariedade de y com respeito a x, mais, agora quem que vai ser a segunda forma fundamental? Só tem uma direção, então é simplesmente o operador de forma, esse que a gente fixou, aplicado em x, produto interno com y, na direção que sim. Certo? Existe apenas uma direção normal, então a fórmula de Gauss se simplifica dessa maneira. Enquanto que a fórmula de Weingarten é ainda mais simples, simplesmente porque a conexão normal não existe. Ou, melhor dizendo, é trivial. Essa conexão normal aqui na fórmula de Weingarten, ela morre, né? Porque o psi é unitário. Então, quando eu tomo o produto interno, quando eu derivo psi produto interno com psi igual a 1, eu chego que a componente dessa conexão normal aqui na única direção que existe de psi, é zero, ou seja, essa conexão é zero. Então ela some da fórmula de Weingarten para hipersuperfície e fica simplesmente o menos o operador de forma.
seja, que é derivada no ambiente de xi com respeito a x. A gente sempre está denotando campos tangentes com letras x, com letras do alfabeto usual, enquanto que os campos normais a gente usa letras gregas. Então, isso aqui é simplesmente menos o operador de forma. Tá certo? Então essas são as fórmulas simplificadas aqui para hipersuperfícies. E isso conclui por hoje.